Olá, este é o programa CPT Cristo para Todos. Estamos de volta com o assunto A Missão da Igreja. No programa passado tratamos do assunto o que é a missão da igreja. Lembrando a tarefa que Jesus deu aos seus discípulos de ir a todas as pessoas e pregar o Evangelho, batizando os seguidores deste Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje queremos falar sobre experiências missionárias. Para isto ouviremos relatos de pastores e missionários do Brasil e do exterior. Vamos perceber que algumas comunidades cristãs e pastores usam a criatividade e se empenham de forma mais efetiva para anunciar o Evangelho. A experiência e o trabalho destes cristãos certamente são um belo e excelente exemplo para todos aqueles que também se sentem motivados na tarefa da evangelização. Portanto, não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. A partir do momento em que fomos batizados, somos portadores da palavra, somos filhos de Deus e seus missionários. Quando devemos começar a praticar? E que tipo de ação terá resultado positivo? Quando Deus entrou na sua vida, né, você pode falar do amor de Deus e Deus já te usa nesse sentido, né? Que evangelizar não é só você abordar uma pessoa e expor o evangelho, isso também é evangelização. Mas a sua vida no trabalho, em casa, as suas atitudes, a forma como você se relaciona com as pessoas, é uma forma de evangelismo também. O missionário, ou quem deseja trabalhar nessa área, precisa sempre anunciar Cristo, né? Não, todas as outras partes podem ser rodeios, mas se você não anuncia Cristo, você não realiza o trabalho. Que nós somos apenas instrumentos. Através de nós, é que Deus realiza o seu trabalho, né? Todavia, a gente sempre fica pensando, o que eu vou fazer para ser cristão? Sabe, é que nem aquele negócio quando você está andando de bicicleta, né? Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, começa a balançar, um pouco, aí cai. No momento que você aprendeu a andar de bicicleta, você não pensa, mas você está andando de bicicleta, é parte natural da sua vida. Mesma coisa é ser cristão. Ser cristão é você ser o que você é. Você não precisa inventar uma coisa, né? Olha para você, é isso que você é. E aquilo vem naturalmente, porque você está andando na bicicleta, porque é isso que você é. Sabe, no momento que eu tenho que refletir e pensar tremendamente que eu sou cristão, eu não sou mais natural, né? Esse que é o aspecto da vida de fé no dia a dia. Nós, quando olhamos para o espelho, vemos que somos seres frágeis, cheios de defeitos, né? Incapazes para o trabalho, para vencer as dificuldades, mas nós sabemos que de alguma forma o Espírito Santo transforma o nosso mal, a nossa irresponsabilidade, os nossos defeitos, ele é capaz de transformar isso em algum bem, né? E ele é capaz de usar cada um de nós, seres frágeis e pecaminosos, para levar o Evangelho. Mas eu acho que também a missão é feita onde a gente está. É difícil, né, às vezes, testemunhar e falar de Cristo onde a gente está, mas acho que Deus vai colocando as oportunidades para falar dele, né? A ação do Espírito Santo nos consola de saber que ele vai nos usar onde nós estivermos. A missão em outro país, ela tem os seus aspectos positivos e negativos. Primeiro, quando nós entramos em contato com um povo diferente, um povo que tem uma cultura diferente, um povo que fala diferente, o idioma, isso aí é determinante na hora de você chegar com Cristo para aquelas pessoas. E o primeiro desafio maior foi a língua, né? Eu tive um pouquinho de ajuda das crianças, pois eu trabalhei na capelania escolar logo de início e as crianças elas me ajudaram muito com o idioma. Então, para alcançá-las, nós trabalhamos bastante a questão do idioma. Esse processo de não só aprender o idioma, mas aprender como é que eles pensam, de estar em contato, de conversar, de visitar,
aí se dá uma nova dinâmica de trabalho. Igual a gente sempre está aprendendo, ou seja, temos aí muitos desafios de como levar o Evangelho. As coisas não são tão fáceis quando a gente imagina olhando e agora eu vou chegar lá, vai mudar tudo. Não existe receita para isso, né? A ideia do laboratório de missão, que tivemos a experiência do ano passado, foi muito boa. Sair da tua situação, sair da tua casa e viver uma experiência diferente, nem que seja por uma semana, muda a cabeça. Tu volta para o teu lugar com outras perspectivas de conhecer a realidade das pessoas. Nesse momento nós tivemos atividades teóricas e também atividades práticas de missão, onde é que eles tiveram que sair, mesmo não sabendo falar o espanhol, tinham que falar de Jesus. Nas variadas circunstâncias de visitar uma feira, de convidar alguém para vir no culto, e realmente foi muito interessante esse espaço. À medida que o trabalho é executado, aparecem as dificuldades, como percorrer mais de 1.500 quilômetros todos os meses para atender cidades e vilarejos do interior, como também administrar a falta de tempo das pessoas nas grandes cidades e megalópolis, como São Paulo, por exemplo. Desafios e dificuldades aparecerão no trabalho do missionário, que não desiste da tarefa de levar a mensagem do amor de Jesus Cristo e a palavra que aproxima, acolhe e alimenta os homens, a palavra de Deus. A paróquia é composta de 9 localidades de culto, sendo elas todas congregações. E nessas 9 localidades nós temos 4 departamentos de servas, um de jovens e um coral. Escolas dominicais nas comunidades onde tem mais crianças. Onde tem menos crianças, a esposa atende as criancinhas durante o culto, 2 ou 3, para não deixar elas sem aula dominical, né? As instruções em locais mais distantes são realizadas nos dias de culto. E as comunidades maiores, então, as instruções são realizadas em dia de semana. Em São Paulo, a gente pega, por exemplo, a figura do trem. O trem mostra com a maior exatidão possível, né, de um símbolo, o que é essa coisificação, né? Nós entramos, eu pego o trem todo dia para a USP e sempre lotado. E lá você é apenas mais um dentro do vagão. Você não sabe quem está do teu lado, quem é essa pessoa, qual a história de vida dela. Você sabe apenas que ela está encostando em você, está dividindo 1 metro quadrado, né, com você ali. São 6 pessoas num metro quadrado só, né? E a gente se sente de fato uma coisa, uma estatística, um número. E no trabalho da igreja, de certa forma, se busca mostrar às pessoas, tanto quem já é membro como aqueles que nos visitam, né, que elas não são uma estatística, não são uma coisa a ser quantificada ou usada. Ela também não é um fiel consumidor que tem que ter as suas vontades plenamente satisfeitas, né, os seus gostos musicais e assim por diante. A igreja precisa mostrar ao povo em geral que Deus veio lidar com sujeitos. Não veio agradar consumidores e não veio consumir as pessoas, né? Tá, eu estou fazendo o estágio numa missão que tem 10 anos. Não é uma missão como talvez a gente imagina, que vai e começa de zero e tem que começar tudo. É uma missão que tem uma comunidade formada. Eu acho que ali está o desafio, né? Porque não é começar com gente que não tem igreja, que não tem uma tradição, sino que é gente que já tem uma tradição e que tem igreja, tem conhecimentos de igreja, né? Então, esse é o desafio de fazer missão com essas pessoas, né? Que já têm essas ideias formadas. Eu estou como pastor na cidade de Marangatu desde 2010 e desde então atendendo a paróquia em si com 7 congregações já instituídas, sempre desenvolvendo o trabalho o que eu sempre chamo de manutenção. O que vem a ser isso? Manter o trabalho que já vinha sendo feito, mas é claro, sem abrir mão, né, daquilo que a igreja sempre propõe, que é buscar em si alcançar a outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Isso sempre é um grande desafio.
eu trabalho numa escola de 950 alunos e dou aula também para 18 grupos desse colégio. E é um desafio de não desistir, porque o aluno diz, eu sou ateu, isso vai entrar aqui e vai sair ali. Mas a gente nunca sabe quais são os processos de Deus na vida das pessoas. Essa mesma pessoa, esse mesmo aluno passa a ser um ex-aluno e de repente lá pelo Facebook ele te manda que quer batizar sua filha. E o que a gente faz? Significa que deu, digamos, aquela sementinha está começando a nascer, mas não é só o batizado que serve, é o Espírito Santo trabalhando nessa criança, mas ela vai precisar de pais que sejam cristãos. Então existe todo um trabalho, mas a escola talvez seja um campo de trabalho muito bonito, porque as pessoas vêm sozinhas. Nós não precisamos buscar. E nós temos um contato diário com elas através da palavra, do exemplo, y poder llevar esa palabra de Dios para ellos. Estoy en el área de misión desde los 15, 16 años, ayudando específicamente allá. Yo nací en Argentina y allá en la congregación donde yo estaba, también tenía un punto de misión en una villa, un barrio carenciado que aquí similar a las favelas. Y entonces trabajaba con niños y mujeres allá, y en especial tal vez la prevención a consumos químicos, ¿no? O sea, droga, alcohol y demás, y con la problemática de familia. Ahora estoy haciendo también una capacitación específica y completa de diaconía en mujer y familia en el seminario en Argentina, como para formalizar, digamos, el título que tengo en el llamado que me hizo la congregación en Montevideo, que es diaconisa, ¿no? Bueno, la misión en Chile funciona principalmente, partió en la quinta región, la región de Valparaíso. Allí tenemos 3 congregaciones y 2 colegios. Principalmente yo como pastor y capellán en la congregación de Viña del Mar, me toca trabajar principalmente con los alumnos del colegio. Trabajamos y tenemos un trabajo intenso en la capellanía, clases en el aula, y eso ha permitido que en los últimos 4 o 5 años, desde que soy pastor en la congregación, hemos podido tener más de 40 confirmaciones con alumnos y padres de la escuela. El trabajo se centra en la región donde yo estoy, principalmente en los colegios. Han sido para nosotros la fuente, el lugar en el cual hemos podido ejercer más directamente la misión, y hemos tenido una muy buena respuesta. Dios nos ha bendecido, hemos trabajado bastante y Dios ha ido concediendo los frutos, el crecimiento, y eso ha fortalecido mucho la iglesia en la región, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. La iglesia llegó al sur de Chile el 27 de febrero del año 2010 con un solo objetivo, en principio, que era poder ayudar a las personas que fueron víctimas del terremoto y posterior tsunami que ocurrió en esa zona, de donde hubo varias personas muertas y familias destruidas con sus hogares y todo lo demás. Y el objetivo era poder llevar ayuda material y también poder compartir el amor de Dios. Yo creo que lo que movió mucho a las personas en Chile fue justamente la catástrofe, ¿no? Cuando el piso se sacude, el ser humano descubre cuán débil e insignificante es, y ahí sabe buscar en Dios aquello que no puede conseguir por sus propias fuerzas, ¿no es cierto? Y eso hace que también podamos unirnos como personas y valorar la vida del otro, porque también a mí me puede pasar un día, ¿no es cierto? Y poder ayudarnos en Cristo es maravilloso, ¿no es cierto? O nosso país, mesmo sendo uma igreja pequena, ela tem um grande desafio, sim, de fazer missão. E a missão ela acontece onde é que a igreja está presente. E ali Cristo está sendo anunciado, na certeza de que muitos são salvos. E daquilo que eu disse, muitos paraguaios nós também queremos que sejam alcançados, os que a gente chama, sim, de paraguaionatos. Porque
se Cristo nasceu para salvar um povo chamado de Israel, mas ele disse, eu vim para todos. Qual a relação entre missão, misericórdia e testemunho? É o amor ao próximo que alimenta a vontade em testemunhar? Se eu estou ou vou para algum lugar que não conheço ninguém, como posso começar a falar de Deus? Sem dúvida, eu creio que o testemunho, a misericórdia, a vida em comunhão é uma parte natural da igreja. Porque a gente vê isso no próprio ministério de Jesus. Jesus não somente pregava o evangelho, mas ele também, as palavras de Jesus eram atos de amor, ou seja, atos de misericórdia. Jesus não caminhava para uma pessoa e dizia para ela, olha, eu sinto muito pelo seu problema, os teus pecados estão perdoados, eu vou embora. Jesus, no momento que ele anunciava o perdão, ele também trazia amparo para o corpo. Então, a preocupação de Jesus era corpo e alma. Então, aí nós temos a mensagem do testemunho de Cristo, o ensino de Cristo e os seus atos de misericórdia. Todavia, Jesus não se esquece da relação nossa com Deus. Aí vem o aspecto da comunhão. Quer dizer, a comunhão entre nós e Deus pela fé em Cristo e a comunhão uns com os outros. Na missão, no testemunho, a gente vai ter um monte de dificuldades, a gente vai ficar triste porque vê que talvez o que está falando não tem resposta, não tem resultado, mas a gente não tem que olhar para ali, né? Tem que olhar para Deus. E a gente vai se sentir bem, né? Se olha para Deus e para a sua promessa dele estar com a gente, dele estar onde a sua palavra está pregada, a gente vai poder continuar falando, a gente vai poder continuar testemunhando sem problema, mesmo que a gente não veja, né? A veces siento mucha carga, ¿no? O sea, como muy pesado, sin embargo, Dios siempre renueva y llama nuevamente, ¿no? E às vezes o missionário ele pensa assim que o trabalho dele acabou ali e ficou nisso. Acontece que a palavra de Deus ela não volta vazia, isso é uma promessa que Deus nos fez e isso é real. A gente tem também as suas imperfeições e às vezes talvez seja uma trava, né? Uma dificuldade para o evangelho. Mas eu escutei uma frase uma vez que eu gostei muito, que Deus faz o seu trabalho apesar da gente. Y por eso, nada más que motivar también a todos aquellos que están en el servicio en la iglesia, en diferentes lugares, en diferentes posiciones, a que podamos, ¿cierto?, entregar todo lo que somos para poder seguir sirviendo y seguir siendo instrumentos en las manos de aquel que nos llamó primeramente a nosotros, de las tinieblas a su luz. Então, quando o cristão vive nesse amor a Deus, que leva a amar o próximo, ele acaba testemunhando com atitudes que ele mesmo não sabe. O testemunho para a igreja e para o cristão é igual a respiração. Você não para pensar se você está respirando ou não. Você respira. A igreja não para pensar se ela testemunha ou não. Ela testemunha. Jesus certa vez disse que o reino de Deus é como um homem que joga semente. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem saber como isso acontece. O poder, portanto, está na palavra de Deus e não nos métodos, na inteligência humana. No entanto, Jesus também disse que as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz e que devemos ser espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Certamente Deus também quer que usemos as capacidades que Ele nos entregou, a ciência humana e os diversos recursos para servirem de instrumentos no Evangelho. Nós somos também instrumentos, com os nossos dons, e apesar de nossos pecados, falhas e incapacidades, Deus quer nos usar. E assim nós cristãos podemos nos sentir orgulhosos neste convite que Jesus nos faz, de fazer parte da missão da igreja. Esperamos que este assunto tenha sido uma bênção para você. O programa CPT de hoje termina aqui, que o amor de Deus esteja com todos. Até mais.